O primeiro ponto, né, e o mais importante, vamos dizer assim, é o levantamento do quantitativo populacional em cada um dos municípios brasileiros. Isso é importante porque, pela legislação, você tem uma distribuição dos recursos do Fundo de Participação Municipal, e esse Fundo de Participação Municipal é distribuído de acordo com a quantidade de pessoas em cada município. Então, sem saber exatamente qual é a quantidade de pessoas para cada município, essa distribuição fica comprometida. O IBGE, por lei também, por conta dessa lei do Fundo de Participação, anualmente solta uma estimativa da população. Para cada ano, qual é a estimativa de pessoas em cada um dos municípios. Mas as estimativas, diferentemente dos levantamentos censitários, são modelagens matemáticas e demográficas que tomam como ponto de apoio as informações dos últimos censos. Então, você pega uma tendência do que está acontecendo no volume de pessoas naquele município e, ao longo do tempo, você constrói, né, modelagens matemáticas e demográficas e estatísticas que permitem eu fazer uma estimativa, uma projeção, né, fazer como se fosse, né, em termos leigos, um chute bem qualificado de quantas pessoas tem em cada um dos municípios. É complexo, é uma tarefa muito sofisticada, né, com várias ferramentas digitais, né, de informática para dar apoio, faz vários testes, revisões e consegue chegar numa estimativa. Só que, quanto mais longe essa estimativa fica da última informação efetivamente levantada, que seria o censo, mais difícil é eu conseguir acertar esse chute, né? É um chute qualificado, mas eu preciso de pontos de apoio de uma informação real que foi levantada. Então, essa talvez seja a questão mais urgente e mais importante nesse primeiro momento em termos do censo, que é ter esse ponto de apoio, porque o último foi em 2010, então a gente já tem 11 anos, né? O censo vai acontecer, como tudo parece indicar, no ano que vem, então já vão ser 12 anos para a gente ter esse novo ponto de apoio para eu conseguir melhorar minhas balizas para conseguir atingir uma melhor estimativa. Então, esse é um primeiro ponto, porque fica muito complexo você fazer estimativas da população com uma distância muito longa desse ponto de apoio. Esse é o primeiro ponto, né? A importância do censo em termos dessa distribuição do fundo de participação e o volume da população. Agora, do ponto de vista de todas as características socioeconômicas e sociodemográficas que o censo levanta, aí é que está outra dimensão que é muito relevante para entender e conhecer a realidade social do Brasil. Para muitos municípios do Brasil, o censo é a única fonte de informação, porque existem outras tantas pesquisas do IBGE, como eu mencionei, mas muitas dessas pesquisas não são abrangentes o suficiente para eu falar sobre os municípios, porque elas são pesquisas baseadas numa amostra, então ela não permite que eu consiga fazer análises para cada um dos municípios, mas apenas para regiões ou para os estados do Brasil, né? Então, para os estados, a gente tem informações que são principalmente, por exemplo, o caso da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. Ela acontece a cada 3 meses, um ciclo, e durante o ano você tem 4 levantamentos que se fecham e eu consigo juntar para o ano todo um conjunto de características sociodemográficas da população anualmente. Então, ele é rico em detalhes, informações, o acompanhamento anual, mas eu não consigo saber nada sobre os municípios. Então, é muito ruim, né, não ter o censo também, porque informações socioeconômicas e sociodemográficas sobre as características da população e tudo mais, para os municípios, são muito defasados, né? Sobretudo nos municípios os pequenos municípios, os mais pequenininhos, com menos recursos financeiros, que não conseguem nem se organizar internamente para produzir outras informações complementares. Então, esses municípios precisam muito mais do censo para saber
qual é a característica da sua população, né? Então, esse é outro problema, né, de adiar-se muito o censo, porque as características, sobretudo nos municípios pequenininhos, mudam muito mais e têm impacto muito maior do que nos grandes municípios, né? Os grandes municípios, capitais e tal, as transformações acontecem mais lentamente, porque a população é grande, então qualquer mudança demora muito a aparecer. Nos pequenos municípios, variações, né, que acontecem entre o intervalo de 10 anos do censo acabam tendo um impacto proporcional muito maior na população. Ao longo de 10 anos, a chance disso acontecer aumenta, né? E esses municípios ficam sem informações, né? Eles não sabem se a população é mais escolarizada ou menos escolarizada, se elas têm características de idade mais envelhecidas ou mais jovens, e aí ela não consegue fazer seus planejamentos de maneira adequada, porque ela não sabe qual é as características da população. Então, considerando isso, né, a dimensão, as dimensões que são cobertas em termos temáticos pelo censo são de extrema importância, principalmente para os municípios, né? Mas para todo o Brasil como um todo, mas para os municípios isso afeta mais ainda os municípios e os menores com maior proporção.